Dá não, pastor. Tá. Muito bem, irmãos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos na graça e na paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Hoje, celebrando o Dia das Mães, quero aqui desejar um restante de Dia das Mães abençoado para todas vocês. Vocês têm aguentado a gente, minha mãe, tadinha, aguentou esse filho o tempo todo. Então, assim, de forma muito especial e carinhosa, quero mandar um beijo para ela, até porque passou por um tempinho difícil aí. Mas louvado seja o Senhor, porque nós podemos estar aqui para esse tempo de louvor, de adoração e de celebração ao Senhor. Vamos orar e vamos buscar a presença do Senhor para esse tempo. Nosso Deus, nosso Pai, nós viemos diante do Senhor, te agradecer, Senhor, por essa semana que a gente teve, por tudo que aconteceu. Te louvamos, ó Pai, porque mesmo no meio de tanta tribulação, nós podemos experimentar a Tua presença no nosso meio. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Deus, pelo Seu cuidado. E queremos aqui mais uma vez, ó Deus, pedir que o Senhor coloque a Sua mão sobre as famílias enlutadas, sobre as lutas que temos enfrentado, ó Deus, com essa situação da pandemia que ainda persiste no nosso meio. Tem misericórdia de nós. Queremos lembrar do Fernando, da Renata e de toda a sua família que está ali também enfrentando essa jornada. Ó Deus, lembramos do irmão do pastor. Ó Deus, tem misericórdia daquela vida. Promove a cura, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. O nosso desejo, ó Deus, que essas pessoas se curem. Por isso nós oramos a Ti, na certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração e na certeza que o Senhor está fazendo aquilo que está escrito na Tua palavra, que é cuidar e abençoar das nossas vidas, ó Deus. Pedimos por esse culto, que possa ser um tempo especial para os corações, que a Tua palavra e que o louvor que nós vamos cantar nessa noite possa chegar a Ti como aroma suave. Recebe a nossa oração, por nós fazemos isso como prova do nosso amor a Ti, ó Deus. Abençoe a nossa liderança na pessoa do pastor Zé Roberto, hoje, e usa a vida do Teu irmão, do Teu servo, ó Deus, para que ele possa trazer mais uma palavra vinda de Ti ao coração dele. Enfim, Senhor, continue conosco. Essa é a oração que nós fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos cantar canções que exaltam o nome do Senhor. Ele é exaltado.
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus que é grande, Deus que é poderoso. Eu tenho falado isso nas celebrações e posso ser repetitivo, mas eu não quero que você esqueça, meu irmão e minha irmã, que Deus não perdeu o controle da situação. Eu sei que muitas são as lutas que nós temos enfrentados nesse exato momento. Infelizmente, tem pessoas que estão sofrendo com a doença, com a perda, mas nós celebramos a vida que o Senhor tem dado a nós, o poder que Deus derramou sobre o seu povo no dia que a gente aceitou Jesus como seu Salvador. É nesse nome que nós falamos. Acredite no Senhor, naquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus não perdeu o controle da situação. Amém. Tome isso no seu coração, exalte ao Senhor, porque Deus tem cuidado, Deus sabe exatamente o que está acontecendo e Ele tem olhado por cada um de nós. Nós vamos louvar, porque Deus é grande, grandioso é o Senhor, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Levante sua voz e exalte o Senhor assim, ó. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, os céus, a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. E por isso, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder.
grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Exalte ao Senhor. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Louvamos-te, ó Deus, mais uma vez por essas canções, por essa exaltação. Recebe o nosso louvor, porque o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, ó Deus, por nós estarmos aqui e podemos louvar o nome do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo dom da vida. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos e te louvamos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Irmãos, só um recado. Nós estamos hoje mudando um pouquinho do nosso formato digital, porque o nosso staff é pequeno e a demanda é grande. Então, nós vamos estar transmitindo apenas pelo Facebook, tá, a nossa celebração, mas logo em seguida a gente vai subir o vídeo lá para o YouTube. Então, se você quiser acompanhar durante a semana também no nosso canal do YouTube, a gente vai estar lá com o vídeo, tá bom? E peço aos irmãos que orem para que aumente o nosso staff, para que a gente tenha também mais gente aqui nos ajudando, tá bom? Pastor. Obrigado, Glaucio, obrigado, Edi, por esse tempo de celebração e adoração ao nome do Senhor Jesus. Eu sei que é muito bom quando a gente pode adorar a Jesus no nosso quarto, no nosso tempo secreto, né? No nosso tempo pessoal, mas quando temos a oportunidade de poder estar com outros irmãos para celebrar e adorar o nome do Senhor Jesus, é uma grande bênção, uma grande alegria, ainda que números menores, devido ainda a toda essa situação que estamos vivendo, mas é muito bom poder estar aqui com os irmãos, alguns irmãos aqui presentes, você que está em casa aí com a sua família, você que está nos acompanhando pelo Facebook, e sabemos, né, que em todos os lugares o Senhor está, Ele habita, e Ele recebe a adoração do seu povo. Meus queridos, eu gostaria de entregar aqui uma palavra, né, de gratidão a Deus pela vida das nossas mamães. Hoje, nesse domingo especial, estamos celebrando, né, as nossas mães. Eu sei que no nosso calendário nós temos muitas datas, muitos assuntos, muitos temas especiais, mas é mãe, não é? Mãe. E sempre a mãe ela vai receber uma atenção, um carinho maior,
não é? Com um pouco mais de doce, não é? Então, nós queremos aqui dar uma saudação a todas as mamães, desejando a vocês muitas bênçãos do Senhor Jesus. Eu sei que no dia de hoje muitas lembranças estão vindo, né? De mães que já não têm mais seus filhos e filhos também que não têm mais suas mães, principalmente pelo momento em que o mundo está passando, está vivendo. Mas o fato é, queridos, que nós temos hoje a oportunidade de celebrar a vida das nossas queridas mamães. Sua história, talvez a memória de muitos, e aquelas que ainda estão entre nós, né, cumprindo esse papel tão especial que é de ser mãe. Que Deus os abençoe e derrame sobre cada um as bênçãos maravilhosas do Senhor Jesus. Receba o carinho da nossa comunidade. Ok? Muito bem, queridos. Eu quero antes fazer também aqui uma observação e ao final farei pela segunda vez, que é o nosso encontro que nós vamos ter no dia 11. Nós vamos ter um Vida Nova com Vida especial. E vai ser no dia 11. Dia 11 não é quinta-feira. Dia 11 é terça-feira. Por que motivo? Os irmãos devem se lembrar que nós tivemos um Vida Nova com Vida com a presença do Dr. José Luiz Palmeira, falando sobre economia doméstica, né? Como as famílias podem administrar os seus recursos, principalmente em tempos de guerra. Eu sei que nós estamos vivendo uma guerra, mas não deixa de ser um tempo de desafios, em que a gente precisa tomar decisões, às vezes, muito rápidas, né? Então, nós tivemos um tempo muito especial e, ao longo da caminhada, a gente percebeu que os irmãos gostariam de entrar para o lado prático do curso que ele deu, tá bom? Daquilo que ele compartilhou com a gente. E aí nós fizemos, então, esse contato, agendamos agora para o dia 11, terça-feira, com o nosso irmão José Luiz Palmeira. Ele vai dar uma segunda parte daquele encontro. Agora, muito importante, atenção, você, se não recebeu o flyer, o banner, você vai receber através das nossas redes, porque a participação ela vai ser diferente. Por não fazermos na quinta-feira, nós vamos fazer na terça, então não será transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube, tá? Vai ser só pelo Zoom. Então, o que você vai fazer se você quer participar? Você vai entrar em contato com o telefone que está aí no banner, tá bom? E vai dizer, olha, eu quero participar. Eu vou cadastrar você num WhatsApp, num grupo especial com esse objetivo, é um grupo fechado, para que você receba as planilhas, para que você receba um material que ele vai entregar para nós, tá certo? Então, por esses dois motivos. Primeiro, não será na quinta, então não vai ser ao vivo, tá bom? Vai ser só pelo Zoom. E o segundo objetivo para você cadastrar, fazer a sua inscrição, é porque nós vamos compartilhar um material, planilhas que ele falou, algum material, né, que a gente vai poder usar para como montar, como preparar um orçamento para as nossas famílias. Beleza, gente? Então, participe, vai ser muito bom. Já temos alguns inscritos e você não pode ficar de fora. Ao final da celebração, nós vamos fazer mais uma menção sobre este momento, tá bom? Muito bem, queridos. Eu quero convidar vocês para que possamos refletir sobre a esperança em tempos de crise. Eu sei que nós já temos ouvido, e glórias a Deus, porque Deus tem nos abençoado com palavras maravilhosas, né? Que tem nos ajudado a firmar a nossa fé, não é? A ter a nossa convicção de crente, de transformado, de povo de Deus, corpo de Cristo, cada vez mais firmada, principalmente nos dias que se chama hoje. E nunca será pouco nós recebemos, irmãos, a instrução da palavra de Deus para nos preparar como enfrentar, como nós podemos lidar com as coisas que acontecem na nossa vida. Então, eu quero trazer para nós hoje uma reflexão baseada no texto de Lamentações de Jeremias, que é num capítulo também bem conhecido, né? Você logo vai lembrar desse texto, porque aqui o capítulo 3 de Lamentações é o momento em que o profeta ele faz uma transição da concepção daquilo que estava acontecendo com ele, com o seu povo. E depois, então, ele começa a entender, e aí ele, como se fosse assim, ele toma uma decisão, né, de virar a chave.
de virar a página do lamento, da dor e colocar a sua esperança no Senhor. Quero convidar vocês, então, a abrirem suas Bíblias em Lamentações, do capítulo 3. Nós vamos ler, queridos, do verso de número 19 até o verso de número 24 deste capítulo, ok? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nós vamos ler do verso de número 19 até o verso de número 24. E diz assim a palavra do Senhor: como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Vou ler até o verso 26. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Oremos. Pai querido e amado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar diante da Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, que é a boa semente, encontre em nosso coração, em nossa mente, a terra boa, para que, em sendo ela semeada, possa dar muitos frutos para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Muito bem, esperança em meio à crise ou em meio às crises, e que não são poucas, na verdade. Jesus Cristo, ele já nos advertiu ao longo da sua caminhada com seus discípulos, ele já nos preparou para o tempo que viria em que nós, como seu povo, como a sua igreja, haveríamos de ser afrontados, haveríamos de ser perseguidos. A nossa fé, queridos, seria colocada à prova. E não foi em um ou dois momentos, mas em vários momentos. Jesus Cristo sinalizou que quando a igreja dele, o seu povo, desse continuidade à missão de proclamar as boas novas, essa igreja, esse povo escolhido, com certeza haveria de enfrentar situações as mais diversas. Jeremias, o profeta Jeremias, mais conhecido como o profeta chorão, né? Ele escreveu, queridos, o livro de Lamentações após a queda de Jerusalém, aproximadamente ali 586 antes de Cristo. Foi o momento em que Jeremias ele foi inspirado para compor esse texto, né? Jerusalém, amados, havia sido destruída pela Babilônia. O povo de Deus entra no cativeiro babilônico após ter sido conquistado e a cidade de Jerusalém destruída. Então, agora os judeus, que muitos deles tinham sido mortos, torturados, não é? Agora os que sobreviveram foram levados como escravos. O livro, ele também foi escrito, queridos, em forma de canções tristes. Por isso que o tema, a tradução deste livro, na nossa Bíblia, fala sobre lamentações. E você que já leu o texto de Lamentações de Jeremias, você vai entender o porquê esse texto, este livro, é chamado de Lamentações de Jeremias. São canções tristes que saíam do coração do profeta, porque a compreensão que ele estava tendo das coisas não eram as melhores. Então, ele entra como se num lamento, não é? Mas, queridos, nós podemos perceber também com a leitura desse texto
que não só são canções tristes, né, com a intenção de que o mesmo fosse cantado, inclusive, na congregação de Israel, nas reuniões, nos cultos, mas também, queridos, nós vamos perceber que em um determinado momento, o profeta, ele vira a página. O profeta, ele tem talvez uma outra compreensão daquela situação. Eu costumo pensar comigo mesmo que foi o momento quando o profeta deixou de olhar, não é, a realidade humana das coisas e começou a se ligar, começou a perceber que além dos problemas, além das dificuldades que são limitadas para nós, né, que tem limites na nossa ação, ele se colocou debaixo da graça de Deus, debaixo dos propósitos de Deus, começou a entender que Deus ainda estava no controle da história. Então muda um pouco o contexto aqui desse livro. Quando lemos, amados, o capítulo 3, nós percebemos que o profeta Jeremias, ele estava altamente deprimido, melancólico. O capítulo 3, ele começa já Jeremias dizendo o seguinte: eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Eu fui testemunha, eu vi, os meus olhos viram, eu testemunhei esse momento. Então, o capítulo 3 aqui, ele mostra o lado melancólico, deprimido, em que o profeta agora, ele se expressa através de uma forma até poética, né? Exagerada, mas essa compreensão de que as coisas realmente estavam insuportáveis, não só para ver, mas também para sentir a realidade da coisa, né? Hoje, por exemplo, nós temos muitas famílias que estão vivendo na prática, não só estão ouvindo o que está acontecendo, mas estão vivendo na sua própria família uma realidade difícil. Então, Jeremias, ele começa este capítulo dizendo isso: eu sou aquele que viu as aflições. Mas, queridos, nós podemos entender que talvez até possamos perceber Jeremias, quem sabe, colocando uma culpa em Deus do que estava acontecendo, não é? Talvez no princípio ele comece agora a culpar a Deus pela aflição, pela sua angústia, pela situação dele e também do seu povo. Mas, queridos, nós precisamos nos lembrar, não é? De que não importa o tamanho da situação, não importa o peso da situação que vem sobre nós. Nós temos a condição de alimentar a nossa esperança. E é a esperança, queridos, num Deus que ainda continua escrevendo a história, naquele Deus que não abandonou o seu povo, que não abandonou a história do seu povo, aquele Deus, queridos, que não rasgou o projeto que ele tinha de trazer o homem à sua presença. Este Deus continua escrevendo e continua agindo na história. O grande escritor Max Lucado, em que temos tido o privilégio, né, de gravar aí os seus devocionais, nós conhecemos o pastor Max Lucado pelos seus livros, né, numa linha bem pastoral, bem ao coração. Max Lucado, ele tem uma frase bem conhecida, em que ele diz o seguinte: alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. É uma frase até simples, mas, queridos, eu não sei se em meio às circunstâncias, não é? Nós temos esse princípio ativo. Se torna quase que alguma coisa deixada numa gaveta, escondida, que a gente não acha naquele momento da necessidade, não é? Alimente seus medos. Valorize seus medos.
engrandeça seus medos, potencialize seus medos. E a sua fé, ela vai morrer de fome. Mas quando você alimenta a sua fé, quando você mesmo em meio às situações, você pede a Deus que te dê coragem de continuar crendo. Quando a sua fé não foi colocada num lugar que você não consegue achar, mas ela está ativa na sua vida, independente da circunstância, com certeza os seus medos não serão potencializados. Vamos chorar, vamos sentir dor, vamos ficar triste, vamos sofrer as mesmas consequências que qualquer pessoa sofre, mas há uma diferença, que a nossa fé não vai permitir que a gente perca de vista a presença de Deus em nós e o cumprimento das suas promessas na nossa vida. Então, nós podemos aceitar essa declaração de Max Lucado e ter como um princípio da nossa vida. Que nesta noite nós possamos alimentar a nossa fé e não os medos. Há limites, há um processo, há decisões que precisam ser tomadas. Nós não podemos nos precipitar e sair por aí achando que somos intocáveis. Jesus deixou isso muito claro, esse princípio muito claro, quando ele está ali terminando o sermão da montanha, e ele fala, né, daqueles 2 homens que decidiram construir uma casa. Aquele que construiu sobre a rocha, ele é considerado aquela pessoa que ouviu a palavra e decidiu praticar a palavra, que decidiu viver da palavra, decidiu alimentar-se da palavra. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, bateu naquela casa e ela permaneceu. E o outro homem, Jesus disse, que aquele que constrói sobre a areia, ele é comparado àquela pessoa que ouviu a palavra, mas disse, bom, eu vou guardar a palavra aqui nessa gaveta, domingo que vem eu vou para a igreja, eu vou pegar a palavra, ela vai comigo. Eu vou deixar a palavra de Deus aqui no meu armário, essa roupa aqui, que é da palavra, né? Mas domingo que vem eu pego, eu vou vestir essa roupa da palavra, da igreja, do culto, aí eu vou para a igreja. Decidiu, então, não viver, não praticar a palavra na sua vida. Essa pessoa, disse Jesus, que fez essa decisão, que tomou essa escolha de alimentar a sua vida e não a fé que foi plantada no seu coração. Quando vem as guerras, quando vem as crises, quando vem as lutas, a fé é pequena, a fé é débil e ela vai ruir. E as consequências de uma casa que racha, que trinca, não é pequena. Não é pequena. Amados, que nesta noite, através da experiência do profeta Jeremias, dentro de um texto poético, sim, uma poesia exagerada, sim, mas que nos dá também a condição de perceber que nós não podemos fugir da realidade. Nós estamos aqui, somos uma igreja militante, não é? Somos uma igreja que ainda está enfrentando o tempo presente, mas nós sabemos para onde estamos indo. Nós podemos dizer que sabemos e continuaremos crendo naquele que nos chamou, naquele que nos trouxe para a sua presença e nos selou, não para um domingo, para o outro domingo, mas nos selou para uma eternidade com ele. Na experiência do profeta, nós vamos perceber que vale a pena nós alimentarmos a nossa esperança, não, queridos, numa religião, não alimentamos a nossa esperança numa força, seja ela qual for, nós alimentamos a nossa esperança no amor e na graça e na misericórdia do Senhor que se renovam a cada manhã, a cada dia. Jeremias, ele entendeu isso. Ele muda então completamente o seu foco, o seu discurso. Mesmo triste, ele mudou sua forma de pensar. Ele tirou os olhos dos problemas, do que estava passando o seu povo. Ele, como homem, como profeta, como aquele que também vivia as consequências de um cativeiro, ele tirou os seus olhos dos problemas e ele foca agora a sua atenção nas maravilhas de Deus. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que nós temos um Deus que tem planos. Deus tem um plano para cada criatura, já dizia o poeta, né? E de fato ele tem. Eu vinha para cá hoje e vinha pensando como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Cada um de nós, queridos, dentro
de uma particularidade ou particularidades, coisas que nos diferenciam uns dos outros. O jeito de ser, não é? O temperamento, opções de cor, de gosto. Eu gosto de jiló, você não gosta. Eu não sei como que a pessoa não pode gostar de jiló, eu não consigo entender. O povo que está aqui tudo gosta, né? Amém, irmãos? Ei, amém. Somos diferentes, irmãos. Mas olha que coisa linda. Nós podemos viver baseados, sustentados, alimentados pela mesma esperança no mesmo Deus e que tem planos gloriosos para cada um de nós. Quero convidar você nesta noite a focar a sua vida. Sabe quando você coloca essa máscara ridícula que a gente está usando, apesar de que muitas máscaras, todas bonitinhas agora, né, com florzinha, coisa e tal, né? Aí começa a embaçar o seu óculos. É ridículo isso, né? É horrível isso, né? Talvez você precise tirar as suas máscaras para que a sua visão volte a ser nítida. Para que você veja que mesmo em meio às crises, mesmo em meio às lutas, o Senhor continua escrevendo a sua história. E a história que Deus tem para escrever, a história que Ele está escrevendo, os planos que Ele tem para você, não poderá ser frustrado. Onde está a mudança da percepção do profeta? Lendo esse capítulo 3 aqui, nós não lemos todo o capítulo, lemos só alguns versos, mas eu creio que foi a partir daqui que Jeremias ele começa a fazer uma outra leitura. Como o outro salmista no capítulo 73, não é? Quando ele vai fazendo uma leitura dizendo, Senhor, como pode? Eu não consigo entender por que o ímpio prospera. O cara que não teme ao Senhor, que não quer nada com o Senhor, parece que tudo que ele faz dá certo. E ele vem então com aquele lamento, né? Lá no capítulo 73 de Salmo. Aí chega lá na frente, o salmista diz o seguinte, até que eu entrei no templo e vi o final desses homens, e vi o final do ímpio, e vi que a prosperidade deles, de maneira alguma pode ser comparado com essa herança bendita que eu tenho contigo e vou receber na eternidade. Jeremias, ele começa a mudar a percepção. Ele começa dizendo, eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Ele, o Senhor, me conduziu para a escuridão e me removeu toda a luz. E ele então vem nesse canto. Mas aí lá no verso 19, como é amargo recordar meu sofrimento e meu desespero. Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança. E aí a história aqui começa a mudar. E ele, inclusive, vai terminar esse capítulo numa linda oração de reconhecimento que Deus está no controle de todas as coisas. Amados, nós precisamos, para alimentar a nossa esperança, observar, estar atento às promessas de Deus na nossa vida. Eu e você precisamos todos os dias pedir ao Espírito de Deus, que nos ajude a que a nossa visão embaçada, muitas vezes, seja curada para não perder o alvo, Nós precisamos pedir ao Espírito de Deus que nos ajude a trazer à nossa memória, à nossa mente, tudo aquilo que nos alimenta, que nos encoraja, que nos fortalece. Nós observamos nesses versículos que lemos, que o profeta, ele começa a lembrar de que Deus, ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Verso de número 22. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Segundo o dicionário, misericórdia, queridos, é sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que cai em uma desgraça. É dó, é compaixão, é piedade. Deus, queridos, não fica indiferente
Deus nunca esteve indiferente, mesmo quando nós optamos viver longe dele, como a situação em que Jeremias está vivendo aqui. Deus não fica indiferente a nada que nós passamos. Muito pelo contrário, ele sente nossa dor como se fosse a dele. Apesar, irmãos, de muitas vezes nós tomarmos um caminho oposto aos propósitos de Deus, achamos que podemos viver agora a nossa vida independentemente de Deus atuando em nossas vidas. Não um Deus virtual, como muitos adoram, pregam e até ensinam por aí. Mas o Deus real, que nós amamos a ponto de dizer, Senhor, não permita que eu dê um passo da minha vida sem que o Senhor não esteja comigo, sem que eu não possa dedicar esse passo seguinte à tua perfeita vontade na minha vida. Nem nesses momentos, queridos, a misericórdia de Deus retrocede. Eu amo quando a gente pode ler a Bíblia e poder pensar o que está aqui, né? As palavras que são colocadas, como elas são colocadas. E você pode perceber nesse verso 22 em especial, o amor do Senhor não tem fim. É uma percepção humana. Eu não consigo, você não consegue, ninguém aqui consegue medir o tamanho de Deus. Alguns chegam a dizer que foi por isso que João, quando ele foi escrever aquele texto, ficou pensando, e aí, como é que eu vou falar? Bom, porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Aí eu creio que o Espírito Santo entrou na mente dele e disse que ele, Deus, nos amou de forma tão grande, tão incondicional, que ele entregou a si mesmo para morrer na cruz do Calvário. Ele deu o seu filho para morrer, para pagar o preço dos nossos pecados. Amados, nós precisamos alimentar a nossa esperança com a promessa de que Deus, ele não foi um dia misericordioso. Ele foi, ele é e vai continuar sendo misericordioso. Suas misericórdias são inesgotáveis. A porta da casa de Deus sempre estará aberta para receber o seu filho, para receber o rebelde, aquele que ousou viver a sua vida e as consequências vieram. A misericórdia do Senhor continua aposta, atenta, aberta para receber aquele que decide entender e voltar para a casa do Pai. Como é lindo aquela experiência quando Jesus Cristo conta a parábola do pai e do filho pródigo, né? Aqueles dois filhos. E, meus irmãos, aquela é uma parábola muito linda. A gente, assim, todas as parábolas que Jesus contou, elas são maravilhosas. Mas todas as vezes que a gente pensa naquele momento, né? O que Jesus Cristo quis revelar quando ele conta essa história em parábola para falar do amor do Pai. E aí, meus irmãos, muitas coisas nos chamam muita atenção, e em especial aquele momento, quando aquele filho pródigo, ele toma uma decisão. Ele tomou uma de sair de casa. Nossa vida é feita de decisões. Tudo que você faz parte de uma decisão na sua vida. Se for uma decisão fundamentada na palavra de Deus, no temor a Deus, na presença de Deus, para acertar os propósitos de Deus na sua vida, você tem uma direção diferenciada. Mas se for uma decisão, querido, que é tomada intempestivamente, talvez no calor do momento, a galera está de lado a lado ali, então não posso ficar diferente. Decisões vão te levar a algum lugar, seja para pastos verdejantes, uma água tranquila, ou para a tempestade. Aquele jovem estava ali, e aí o texto diz, queridos, algo muito interessante. Lá em Lucas capítulo 15. Diz o seguinte, que quando ele estava no fundo do poço, ele procurou emprego naquela cidade que não tinha emprego. E o emprego que ele encontrou foi cuidar de porcos, de alguém lá que tinha né? E aí ele falou, vou trabalhar para você nem precisa pagar salário, eu não quero salário. Só permita que eu coma aqui as vagens, né? As vagens que os porcos comem, eu vou comer junto aqui. E aí foi nesse momento que o texto bíblico diz
Em algumas versões, talvez diferente, mas diz o seguinte: caindo em si. Aquele homem, ele olhou para dentro dele mesmo. Por enquanto, ele estava olhando para a situação externa. Falta de comida na cidade, falta de emprego. Seus amigos, né, enquanto ele tinha para bancar a farra, estavam ao seu lado, já não estavam mais. E aí ele começa, então, a pensar no pai, no irmão dele, na fazenda do pai, nas regalias que ele tinha na presença do pai. Ele começa a pensar, e aí ele começa a fazer algumas comparações. Eu imagino que no coração daquele homem, ele começa agora a trazer a vida dele não mais para o visível, mas para o interior. Até que o texto diz que ele montou uma estratégia. Está tudo errado. Eu tenho que começar a resolver aqui dentro. E eu vou dizer para o meu pai o seguinte: pai, olha, eu estou voltando para casa, desculpa, aí foi mal. Eu, pisei na bola. E olha, faz o seguinte, eu não quero nem voltar a ser filho, não. Não precisa me considerar como seu filho. Eu posso ser um dos seus empregados, eu posso trabalhar aqui, não tem problema nenhum. Veja aí que condição o cara chegou. E aí Jesus diz naquela parábola que aquele jovem saiu, né, com essa estratégia, e que estaria muito bom, né? Estaria muito bom. Mas ele chega na casa do pai. E aí, meus irmãos, a misericórdia estava lá, de braços abertos. A misericórdia estava ali de braços abertos. O Deus misericordioso estava ali atento. Não para julgar, não para colocar aquele filho numa condição vexatória, colocá-lo diante dos seus empregados, diante da sociedade, não. O texto diz que a misericórdia estava ali, e foi a misericórdia que recebeu aquele jovem e disse: você nunca será um empregado, porque você nunca deixou de ser meu filho. O profeta, ele percebeu, quando ele teve esse insight, quando ele teve essa revelação, saindo de uma situação, queridos, deplorável, quando ele começa então a ser levado para um outro momento, ele então identifica esse Deus profundamente misericordioso, e que a sua misericórdia é inesgotável. Sabe o que isso quer dizer? Que nada que eu faça, nada que você faça, seja maior do que a misericórdia de Deus. Pode esgotar a misericórdia de Deus. Sabemos que a justiça de Deus está ativa, mas o profeta começou a perceber, em meio a esta circunstância, que ele era porta-voz de um Deus que tinha o seu amor infinito. O amor do Senhor não tem fim, e as suas misericórdias são inesgotáveis. Você está entendendo isso? Você está percebendo isso? O profeta, ele começa a perceber, queridos, que as misericórdias do Senhor, de fato, não pode sofrer o impedimento da ação, não há limites para que a misericórdia do Senhor nos alcance. As misericórdias do Senhor que não têm fim são incalculável, é imensurável, que não tem limite. São expressões que nos ajudam a definir de forma mais profunda as misericórdias do Senhor. Não há, queridos, não há nada que possa calcular o limite da misericórdia de Deus. Não dá para calcular, pois ela foge dos padrões humanos. Talvez a minha tenha limite, a sua tenha limite. Do seu patrão, do seu empregado, do seu marido, da sua esposa, do seu vizinho tem limite. Mas as misericórdias do Senhor, diz o profeta, ele começa a perceber: Senhor, eu estou diante de um Deus tão misericordioso, e que eu sei, ainda que seremos alcançados pela tua misericórdia. Não há fim, ela é inesgotável. Ela é inesgotável.
As misericórdias do Senhor, queridos, não se renovam de tempos em tempos. Ela se renova a cada manhã. Como se não bastasse elas não terem fim. Elas se renovam a cada manhã, ou seja, a cada dia podemos contar com as misericórdias de Deus totalmente atualizadas, zeradas. É tão lindo, meus irmãos, a gente ler isso aqui na declaração do profeta nesse novo momento. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã. É para que a gente possa ter a seguinte compreensão, queridos irmãos, que a nossa esperança, ela não é alimentada de geração, de tempo em tempo, domingo a domingo, não. É todas as manhãs. A compreensão aqui, meus irmãos, é que a cada minuto da nossa vida, a cada momento da nossa vida, Deus, Ele renova sobre nós a sua misericórdia. E como não alimentar a nossa palavra diante de uma convicção de que a misericórdia do Senhor se renova a cada momento, a cada manhã. Não são as mesmas de ontem e não serão as mesmas de amanhã, isso é fato. É isso, queridos, né? É isso que, independentemente do tamanho, da quantidade dos pecados, pois quando nos arrependemos, quando deixamos de olhar para as circunstâncias e começamos a olhar para o Senhor, Ele perdoa a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa ignorância muitas vezes. E Ele então renova, Ele nos abraça de novo, nos acolhe de novo. O profeta Miqueias disse algo extraordinário: quem é comparável a ti, ó Deus? Quem é comparável a ti, ó Deus? Que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente de sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer, diz o profeta Miqueias, prazer em mostrar amor. Prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós. Olha que coisa maravilhosa. De novo terá compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e tirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É isso que Ele faz. É isso que a misericórdia de Deus faz. Querido, vamos alimentar a nossa esperança nesse Deus maravilhoso, que mesmo que a gente esteja vendo, queridos, uma situação difícil, como o profeta estava vendo a situação do seu povo, consequência do pecado, consequência da desobediência, mas aquilo estava ferindo o coração do profeta. E aí ele começa então a trazer à sua memória, a trazer à sua mente esse misericordioso Deus que não fecha a porta, não tranca a porta. É aquele que tem prazer, diz o profeta Miqueias, prazer em mostrar amor. Às vezes nós mostramos amor, irmãos, mas levados pela circunstância. É fato. Mas o Miqueias diz que Deus tem prazer. E Ele de novo tem compaixão, Ele pisa as nossas maldades, Ele atira todos os nossos pecados na profundeza do mar. Isso é misericórdia do Senhor, isso é graça do Senhor. Deus está olhando para nós, Deus está nos alimentando, queridos, com essa esperança bendita que faz com que os nossos olhos saiam das coisas que nos afligem, e elas estão aí, vão continuar nos afligindo, mas somos alimentados pelo fato de que Deus continua agindo na história e nas nossas vidas. Deus é fiel. Fidelidade pode ser definida como constância nos compromissos assumidos. O ser humano, nós conseguimos atingir um certo nível de fidelidade. Porém, queridos, por mais alto que seja esse nível, ele nunca poderá ser comparado à fidelidade do Senhor. Só Ele é
fiel, independente das circunstâncias. Grande, Senhor, grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Deus não está indiferente à situação. Eu e você gostaríamos de estar vivendo essa realidade. Agora à tarde estava lendo ali alguns textos, pensando nesse texto aqui de Lamentações, lendo, orando, e de repente veio na minha mente assim, eu nunca imaginei na minha vida, eu sei que eu sou novinho ainda, mas eu nunca imaginei que a minha geração pudesse passar pelo que estamos passando hoje. Nós tivemos algumas guerras, consideradas guerras mundiais, mas algumas partes do mundo não foram atingidas por elas. Alguns até decidiram ir para onde estava a guerra. Mas eu nunca poderia imaginar, queridos, poder viver a realidade que estamos vivendo hoje, de ver um vírus maldito, se propositalmente ou não, não é a questão, mas que de alguma forma entrou na humanidade e está ceifando a vida de milhões e milhões de pessoas. E não adianta você achar que vai morar lá no Alasca. Eu nunca imaginei que nós pudéssemos, a minha geração pudesse passar por uma situação dessa. Mas uma coisa é certa, meus queridos irmãos, Deus continua sendo um Deus fiel aos seus propósitos. Deus continua construindo a nossa história. E mesmo diante, queridos, de tal situação, nós podemos olhar para Deus e alimentar na sua misericórdia que se renova a cada momento, a cada dia, e que nos ajuda, que nos inspira e nos fortalece para chegar até aquele dia que é o dia de Cristo Jesus. O profeta, ele diz algo aqui extraordinário que alimenta a esperança de todos nós e alimentou a sua esperança. Quando ele diz, a minha porção é o Senhor. Digo a mim mesmo. Irmãos, quando eu li isso aqui no texto, logo me veio na mente, né? Que coisa extraordinária. Digo a mim mesmo. A gente está dizendo tanta coisa para as pessoas, não é verdade? A gente está querendo dar aula para as pessoas. Nós viramos até cientistas agora. A gente quer ensinar as coisas às pessoas, não é? A gente quer dar nossa opinião às pessoas. Nós queremos dizer o que as pessoas têm que fazer. Mas aí, quando eu li esse texto aqui, o profeta diz, digo a mim mesmo. Irmãos, nós precisamos voltar a conversar com a gente mesmo. Não é conversar com a esposa, com o marido, lá, né? com os filhos, com o pai, com a mãe, com o governador, com o prefeito, com o presidente. Não. Precisamos voltar a conversar conosco mesmo. Você conversar com você. Você tem um espelho na sua casa, tenho certeza. Faça uma experiência. Entre no seu quarto, no seu banheiro, algum lugar bem reservado. Se você não tem um espelho lá, leve um espelho. E faça isso aqui que o profeta está dizendo que fez. Digo a mim mesmo. Eu precisei falar comigo mesmo. Eu precisei bater na porta do meu coração. Eu precisei abrir a minha mente. E o que ele disse para ele mesmo? O Senhor é a minha porção. Por isso esperarei nele. Amados, a expressão porção na Bíblia tem um sentido de parte ou pedaço que cabe em alguém. Ao dizer que o Senhor é a sua porção, o profeta quer deixar claro que todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, boas ou ruins, não podem preencher a vida do ser humano. Nada que nós possamos trazer para nós mesmos para preencher aquele lugar, aquele espaço, não vai conseguir. Só Deus consegue fazer isso.
Só Deus, só Ele pode ser essa porção que supre toda a nossa necessidade. Você consegue entender isso? Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção. É aquele que preenche completamente, totalmente. É aquele que me basta. É aquele que me basta. Enquanto você e eu queremos alimentar a nossa esperança, queridos, comprando um carro melhor, uma televisão maior, aumentando o poder da internet, comprando uma roupa diferente, fazendo mais amizades, fazendo viagens, enquanto a gente quiser, irmãos, alimentar a nossa esperança com essas coisas, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas aí eu começo a perceber o que o profeta está dizendo, quando ele diz, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. A parte que me cabe, que me preenche, que ocupa a minha vida, que me completa, é o Senhor. É isso que alimenta a nossa esperança. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 57, o Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria tuas palavras. Outro que vivia de maneira prática esse mesmo princípio era o apóstolo Paulo. Olha o que ele disse lá em 2 Coríntios 12. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo entendeu naquele momento que a sua porção era o Senhor. E aí ele parou de pedir, Deus, tira esse espinho da minha carne. Quando eu disse, Paulo, eu não vou tirar. Porque esse espinho está te ensinando, Paulo, que eu sou aquele que te basta. Eu sou aquele que te completa, Paulo. E são nesses momentos, Paulo, que você vai ter uma compreensão diferente. Aí Paulo então diz, bom, agora, Senhor, eu entendi tudo. A minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. O que tem alimentado a sua esperança? O que tem alimentado a nossa esperança? Coisas, conquistas, ou você pode dizer, e eu preciso dizer com você o que disse aqui o profeta nesse momento, digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção. Deus, queridos, é nossa esperança. Creia nisso. Alimente-se disso. Nesses dias que estamos vivendo, de tanta dor, de tantas perdas, de tantas incertezas, de tantas frustrações, sonhos interrompidos, projetos interrompidos, caminhos que foram desfeitos e destruídos. Neste tempo, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus é a nossa esperança e é nele que nós temos que nos alimentar. Uma das definições de esperança no dicionário Aurélio é confiança. Nossa confiança deve estar sempre em Deus. Nele, queridos, devemos crer, nele devemos esperar. O discernimento do profeta foi entender que todas as coisas que estavam acontecendo ao seu povo, toda aquela situação difícil que estava levando ele a questionar ele mesmo, a sua fé até mesmo, até a Deus, ele começa então a perceber que ele precisava voltar-se para aquele que não só é a fonte, mas é a própria esperança. Salmo capítulo 20, verso 7. E eu já estou concluindo. Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Mas nós, aleluia, nós faremos menção daquele que é a nossa porção, daquele que a sua misericórdia é inesgotável, daquele que alimenta a nossa esperança, porque ele cumpre, ele é fiel. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Você pode dizer isso comigo hoje? Aí na sua casa? Você pode dizer isso
Nesta noite, Senhor, eu quero alimentar a minha esperança, Pai, que é o Senhor, para enfrentar as crises da vida. Por isso eu quero dizer, Pai, que muitos confiam em carros, muitos vão confiar em cavalos, na sua própria força, no governo, nas estratégias, nas mediações humanas. Mas eu quero nesta noite, Senhor, dizer que eu farei menção no nome do Senhor. Ou pior que seja, queridos, a situação que estamos vivendo, sempre, sempre, sempre temos razão para nos alegrar e celebrar. A situação de Jerusalém, no contexto do profeta, não mudou após a oração de Jeremias. Não mudou. Mas seu desânimo, sim. O seu foco mudou. Sua esperança mudou. Depois de tudo isso que lemos, depois de conhecer a história desse grande profeta, não mudou. Tudo que estava para acontecer, aconteceu. Mas nós podemos ver claramente que Jeremias ele consegue ter uma outra percepção de toda a sua história. E eu creio que é por isso que o testemunho dele chegou para nós aqui hoje. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus nos alcance com a sua graça, misericórdia que se renova a cada manhã e que Ele nos alimente a olhar para o tempo que se chama hoje e dizer, ok. Dá para mudar os planos, Senhor. Dá para mudar os planos. Dá para nos livrar dessa tempestade. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer. Mas hoje aqui não é nem a questão do que Deus pode ou não fazer, ou o que Ele vai ou não fazer. É como eu e você podemos lidar com essas coisas. O objetivo aqui é a gente ter o discernimento de como nós podemos nos comportar enquanto Deus continua escrevendo a história, enquanto Ele continua cumprindo os propósitos da história. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que Ele nos alimente, no precioso nome de Cristo Jesus. Eu sei que Ele te ama, eu sei que você ama o Senhor. Faça como o filho pródigo, volte para os braços do Pai. Tire os seus olhos das coisas que estão acontecendo um pouquinho. Eu não estou dizendo você desprezar a realidade, fingir que não está acontecendo. Tire um pouco seus olhos dessas coisas e comece a desfrutar da presença daquele que é misericordioso e que é presente nas nossas vidas. Vamos orar no nome de Jesus. Pai querido e amado, eu quero te render toda a honra e toda a glória nesta noite e pedir que agora, Pai, em nome de Jesus, o Senhor alcance cada pessoa que ora comigo, Senhor. Os irmãos que estão aqui neste lugar de adoração, os que estão longe, ó Deus, Pai querido, em nome de Jesus, o que o Senhor possa alcançar a cada um deles agora e transformar, ó Deus, mudar o ânimo, injetar, ó Deus, injetar no coração deles, ó Pai, a Tua palavra, que, ó Deus, se renova, que é poderosa, que nos alimenta, que nos prepara para a grande batalha. Deus, toca agora nesta vida em nome de Jesus e encha da alegria do Senhor, que é a nossa força. Toca, meu Deus, agora nessa esposa, neste marido, neste filho, Senhor, que está vivendo o peso, Senhor Deus, de uma perda importante. Oh Deus, entra agora, Senhor, nesta família, entra agora nesta casa, Senhor, e renova a esperança do coração deles, porque a história continua sendo escrita. Deus, faça um milagre agora, Senhor. Faça um milagre, Deus, porque o Senhor pode fazer o milagre. O Senhor pode agir de forma poderosa, sobrenatural, na vida dos teus filhos. Seja curando o corpo, ó Deus, de enfermidade. Seja curando a alma, Senhor Deus, que está abatida, enfraquecida. Deus, renova, Senhor Deus, a alegria da salvação no coração dos meus amados. Talvez alguns pródigos, ó Pai, estão agora orando comigo. Deus, toca-os agora. Anima, Senhor. Fortaleça a esperança do coração deles, para que eles se levantem e possam, ó Deus, viver os dias de hoje, não com as suas cabeças baixas, porque eles pertencem ao Senhor. É povo que se chama pelo teu nome, foi conquistado pelo poder do sangue de Jesus.
Ó Deus, eles têm a presença do Teu Espírito Santo dentro de suas vidas. Pai, em nome de Jesus, alcança agora, Pai, e faça o milagre. Senhor, se alguém ora comigo e que ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, serve a um Deus fictício, imaginário, virtual. Pai, ó Deus, em nome de Jesus, toca agora com o Teu Espírito Santo e dê consciência, Pai, de que precisam arrepender-se dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como único, suficiente e eterno Salvador. Obrigado, Pai. Obrigado por esta noite. E alimenta-nos, Senhor. Alimenta a nossa esperança com a Tua misericórdia que se renova a cada momento, a cada manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Espírito, em verdade, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, te adoramos, em Espírito, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
ministrando louvor. Onde foi o amor? Aleluia. Meu prazer é estar na casa de Deus. Presença de Deus que faz toda a diferença. Amados, nós estamos chegando aí ao final da nossa celebração. Queremos só mais uma vez lembrar os amados que nós não estamos transmitindo agora pelo YouTube, tá bom? Mais tarde o Glau vai subir essa gravação. Então, quero pedir aos irmãos que nos ajudem, né? Nessas mudanças, como o Glau falou, a gente está trabalhando algumas coisas, né? Algumas realidades que estamos vivendo, mas cremos que o Senhor vai aos poucos levantando aí o seu povo e em breve nós vamos ter algumas necessidades supridas. Queridos, como eu disse, eu quero mais uma vez fazer menção agora do dia 11, tá bom, gente? Vida Nova Convida especial. Vai ser na terça-feira, agora dia 11, com o Dr. José Luiz Palmeiras. Finança em Tempo de Guerra, parte 2, aula prática, ok? Faça a sua inscrição. Aí no banner, no flyerzinho, tem o meu telefone, que é o meu WhatsApp. Entre em contato comigo, eu vou cadastrar você num grupo especial para que você possa receber o material, tá bom? Não será na quinta-feira, gente. Então, não fique esperando na quinta-feira, porque quinta-feira vai ser uma outra coisa, tá? Esse vai ser na terça-feira. E para você receber o material, você precisa fazer a sua inscrição no WhatsApp, tá bom? Aí nós vamos mandar o material que nosso irmão José Luiz Palmeira vai encaminhar para a gente, tá? Na terça-feira, às 20 horas, só pelo Zoom. Vamos mandar o link para você e vai ser um dia especial. Amém, Glaucio? É isso aí? Tranquilo? Isso aí, falei disso? Tudo? Então tá certo. Tá bom. Gente, Deus abençoe a todos vocês, uma linda e abençoada semana e alimente a sua esperança nesse Deus misericordioso que tudo pode e que tudo vê e que tudo faz. Forte abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, pois teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, pois teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto.
cantarei teu amor para sempre, meu Senhor. Teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa semana e até a semana que vem.